o meu ODAP consigo carregar. Agora eu consigo já começar a assistir informações. Começar a ver como é que ele trabalha e o que ele quer. Tá? Turma, aí na página 8, você tem exatamente essas verificações. Como você testar, como você iniciar, rodar o netstat para ver se ele está funcionando, e você conseguir verificar até com o PS para saber como é que ele está trabalhando. Tá? Vou começar a inserir informações. Ponto extremamente importante. Pessoal, tirando um directory, um Tivoli, um RHDS, que são sistemas que vêm prontos para você começar a configuração toda a partir do zero, o OpenODAP, ele não é um cara que eu consiga abrir o programa, ler todas as linhas do database e alterá-las manualmente. Esse cara, ele trabalha todo em modo batch. Eu faço um dumping, listo, e depois faço um insert novamente, ou faço um modify na minha estrutura. O que eu vou fazer aqui? Eu vou ter que colocar a configuração inicial, chamados arquivos LDIF, que é um formato de troca de dados. Pessoal, para ficar mais fácil, eu vou entrar aqui na pastinha do ODAP, e aqui dentro eu vou começar a criar os arquivinhos de configuração. Tá? Pergunta, todo mundo aqui digita legal? É rapidinho? Não? Então vamos fazer uma brincadeira? Só para vocês saberem, todos os arquivos que a gente usa no curso, eles estão dentro da sua pasta /root/reservas. Tá? Todos eles, inclusive arquivos que tem lá, arquivo da página 6, da página 7, da página 21, cada um deles estão disponíveis. Eu quero comparar, eu posso comparar o arquivo com o que eu estou digitando. Ah, putz, eu tive um problema aqui, não vou conseguir, eu tive que atender o telefone. Tudo bem, você pode copiar o arquivo e continuar daquele ponto, para facilitar um pouco a nossa vida. Mas o Marcos não vai fazer isso, o Marcos vai começar do zero. Você sabe que nesse ponto eu costumo falar que eu sou meio problemático, né? Por quê? Porque todo curso eu faço os mesmos arquivos todas as vezes, então eu tenho que digitar todos de uma vez só. Vamos lá, primeiro ponto. Isso daqui é o chamado topo do diretório. O que é o topo de diretório? É a parte inicial, é um cara chamado DIT, Directory Information Tree. É aqui que eu vou colocar a identificação do meu diretório propriamente dito, onde eu vou declarar DC empresa, DC com, DC BR. Tá? Nesse cara eu vou colocar uma classe de informações, que é exatamente a classe top, aquela inicial, da qual todo